Boa tarde, professor. Hoje eu vou apresentar um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial. Antônio Levi. Bom, a Segunda Guerra Mundial ocorreu entre os anos de 1939 a 1945. Foi envolvido cerca de 72 países, sendo os principais Alemanha, Estados Unidos, Japão, entre outros. Ela deixou cerca de 45 milhões de mortos. Os principais motivos desse acontecimento foi o descontentamento da Alemanha com o desfecho da Primeira Guerra Mundial, pois ela foi declarada a única culpada, tendo suas forças armadas reduzidas e indenizações para outros países, causando uma grande fragilidade econômica, surgindo movimentos radicais como liderado por Adolf Hitler. Primeiramente, na madrugada do dia 1 de setembro de 1939, os alemães invadiram a Polônia. Essa batalha marcou o início da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra foi dividida em três fases. As vitórias de países do eixo, que é a primeira fase, que a Alemanha foi muito eficaz no campo de batalha e conseguiu invadir a Dinamarca em 1940, e logo após, o exército alemão invadiu com sucesso a Noruega, como forma de salvar o comércio de aço com a Suécia e marcar a posição contra a Grã-Bretanha. Conquistou também território da Holanda, Bélgica e França. A Alemanha bombardeou algumas cidades britânicas, entretanto saiu derrotado. Em 1941, os germanos lançaram uma ofensiva contra a União Soviética. Agora começa a segunda fase, os equilíbrios de forças. A segunda fase foi caracterizada pelo equilíbrio entre os países. Essa etapa se inicia em 1941 com a invasão da União Soviética pelos alemães e termina em 1943 com a capitulação da Itália. A conquista da União Soviética tinha como principal objetivo a ocupação das regiões de Leningrado, Moscou, Ucrânia e Cáucaso. A entrada do exército alemão ocorreu pela Ucrânia e depois foi para Leningrado. Quando as forças de Hitler chegaram a Moscou, foram contidas pelo Exército Vermelho. O cenário da Segunda Guerra Mundial começou a mudar no final de 1942, quando a Alemanha é derrotada na União Soviética. A Batalha de Stalingrado marca bastante essa fase. Nessa segunda fase, também os Estados Unidos entraram na guerra após o ataque japonês. Assim começa a terceira fase, a recuperação dos aliados e derrota dos países do eixo. Na Itália, foi destituído o governo de Mussolini pelo rei Vítor Emanuel III. Logo após, a Itália se mudou de lado, declarando assim guerra à Alemanha em abril de 1945. Depois da captura das forças nazistas na Itália, Mussolini tenta fugir para a Suíça, mas é detido e fuzilado pela resistência. Então, a Alemanha fica mais forte ainda com a queda da Itália. Em 6 de junho de 1944, ocorre o dia D, ou seja, um desembarque do exército aliado na França, que provoca o recuo dos alemães e libertação da França. Paralelo a isso, o exército soviético liberta a Polônia e conquista a Alemanha. Em 8 de maio, os conflitos terminam na Europa. Já no Pacífico, os Estados Unidos pressionam o Japão e, no fim de 1944, conquista algumas ilhas logo após o Japão sofrer a pior batalha da Segunda Guerra Mundial. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos jogam uma bomba atômica sobre Hiroshima e, em 9 de agosto, fazem o mesmo em Nagasaki. A consequência da guerra. Bom, no fim da guerra, a Europa se encontrava destruída e com sua população reduzida. Somente com a ajuda americana foi possível a reconstrução europeia. E também, após a Segunda Guerra, foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, que faz o mesmo papel, um papel parecido com a Liga das Nações, mas com mais poder. Essa foi a minha apresentação. Muito obrigado.